Quando a gente fala de cobrança, a gente tá falando de algo que é super sensível. E o caixa é rei, né? As empresas normalmente quebram porque não sabem fazer gestão de caixa. E a gente tem um novo CFO, que é um CFO que ele traz estratégia. E aí dentro desse cenário é muito importante que esse novo CFO, que ele pense em tecnologia. Porque se ele não tiver tecnologia, se ele não automatizar processos dentro de todas as áreas que ele tem que tomar conta em finanças, ele não consegue pensar em estratégia. Então essa visão de investidor, ela te ajuda a priorizar, né? Acho que é priorizar muito bem. Porque senão é muito fácil a gente ficar no dia a dia apagando incêndio e não pensar no macro, na estratégia do pra onde a gente vai. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CFO Insights, o podcast oficial do evento, e hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela já trabalhou em fundos de private equity, já foi VP do Gympass, já recebeu aporte do principal fundo de tecnologia do mundo e hoje ela está à frente de uma fintech que captou 35 milhões de reais para resolver uma dor que todo CFO conhece muito bem. Laura, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, André. A ideia aqui, Laura, antes da gente começar e falar um pouquinho mais da sua trajetória, era que você pudesse explicar para o público que ainda não conhece a Nelfin o que são vocês, o que vocês fazem e como que vocês ajudam o mercado. Perfeito. Então, de maneira geral, a Nelfin é um sistema de inteligência artificial para cobranças. Então, o que a gente faz, né? Vou detalhar mais conforme eu for contando por que a gente começou, mas normalmente todo o processo de cobrança em empresas em geral, ele é um verdadeiro pesadelo. Então, você tem times ali fazendo Excel para lá e para cá, trabalhando em sistemas legados e tudo isso. E gastando muitas horas preciosas do tempo deles fazendo trabalhos super operacionais. E a nossa missão aqui é transformar todo esse processo constrangedor e moroso em um fluxo eficiente com tecnologia e inteligência artificial. Então a gente basicamente pluga nos RPs, nos sistemas dos nossos clientes, e a gente tem um algoritmo para fazer toda essa cobrança de maneira automática e temos os agentes de IA também para fazer toda a parte de renegociação. Em palavras muito simples, é isso que a gente faz. Perfeito. Bom, a gente vai ter bastante tempo aqui para falar sobre como a Nelfin atua, para contar um pouquinho mais também sobre como vocês usam a inteligência artificial no dia a dia dos negócios, que é um tema super central no nosso evento. Mas antes disso, a gente queria falar um pouquinho da sua trajetória aqui. Então, antes de começar, eu queria que você contasse brevemente sua trajetória e aí, depois disso, já tem aqui uma primeira pergunta que está ligada a essa sua atuação dentro dos fundos de private equity. Perfeito. Não, muito legal. Então, eu comecei minha carreira, na verdade, em private equity, né? Então, trabalhei em dois fundos. Primeiro no Pátria, que é um fundo brasileiro que tem parceria ali com a Blackstone. E depois na General Atlantic, que é um dos maiores fundos do mundo, um fundo americano que tem 80 bilhões de dólares sob gestão. E aí, quando eu estava na General Atlantic, na verdade, a gente investiu no Gympass, né? Que agora se chama Well Hub. Então, lá em 2017, a gente liderou um Series C do Gympass, então era uma rodada de captação, principalmente para a empresa expandir para os Estados Unidos. Então, o Gympass já estava muito forte aqui, Brasil, alguns países da Europa e América Latina, e a ideia era conquistar o mercado dos Estados Unidos. E aí, depois que a gente investiu, eu falei, não, gostei muito dessa empresa, acredito que eles têm um modelo super inovador, empresa brasileira também, que vai, né, conquistar o mundo e tudo mais. Daí eu falei, quero ir pro Gympass, né? Gostava muito das pessoas também, sou próxima dos fundadores e tudo mais. Daí eu fui pro Gympass. Então, aí eu fiquei no Gympass por 3 anos e meio como VP de finanças, liderando ali toda a parte de planejamento, de finanças e tudo mais pros 13 países que a gente estava na época, então era muita coisa. Morei quase 2 anos em Nova York, que a gente estava abrindo nosso escritório lá, então eu fui para lá, né, para ajudar com toda essa operação. E, enfim, tava lá durante a pandemia, esse é outro tópico que depois, se você quiser, a gente fala, mas que foi bem, assim, desafiador, mas ao mesmo tempo muito enriquecedor também. E depois desses 3 anos e meio, eu adoro, né, o Well Hub, acho que é uma empresa que eu gosto muito, mas já era uma empresa que já estava grande, né, então tinha 3 mil funcionários, já fluía bem, acho que o impacto que você traz, né, para a empresa quando você está numa empresa de 3 mil funcionários acaba sendo um pouco mais limitado, né. E aí, por isso que eu decidi ir para a Inventa, que é uma outra startup, que é um B2B marketplace, basicamente conecta marcas com um pequeno varejo, então é uma distribuidora digital, assim,
E aí na Marcas Inventa, com pequeno varejo para parte de trade? como se fosse uma distribuidora. Ah, tá. Então você tem as marcas que vendem, só que é online, né? Então, ao invés de ser um representante de vendas que vai lá, porta a porta no varejinho para vender com catálogo, que normalmente é como acontece hoje, é uma distribuidora online. Que daí o varejo pode comprar de qualquer marca para fazer estoque para as lojas. Então, uma farmácia, uma loja de cosméticos, tudo isso pode comprar para fazer estoque diretamente do site online. E e aí na Inventa eu era diretora financeira, então eu era CFO, e eu era cofundadora também. Então me juntei a dois outros sócios lá na época. E aí, assim, em 1 ano e meio a gente cresceu muito, né? Captou, acho que você viu, captou Series A, Series B. Foi de 4 para 400 funcionários ali em 1 ano e meio, então foi bem, bem desafiador. É, e aí, só que nesse tempo, o principal tema é que eu era diretora financeira, né? Então lá eu comecei a sentir muito, assim, sentir na pele mesmo as dores que a gente resolve hoje na Nelfin. Então eu via que toda a área de cobrança era realmente assim. Falei que era um pesadelo e era mesmo, Uhum. porque é, a gente tem até um mantra na Nelfin que é quem não cobra não recebe. Isso é muito verdade, assim, porque você precisa ter um processo muito bem estruturado, muito bem azeitado para conseguir fazer o melhor uso do caixa mesmo, né? Quando a gente fala de cobrança, a gente está falando de algo que é super sensível, porque é caixa, né? A gente fala, o caixa é rei, e o caixa é rei, né? As empresas Uhum. normalmente quebram porque não sabem fazer gestão de caixa. E aí lá deu pra ver isso mesmo, porque realmente era uma operação muito nervosa, com partes muito manuais, assim, do processo, sabe? E um volume alto de cobranças. Então tinha que ter um exército de pessoas realmente fazendo lá ligação, cobrando de maneiras às vezes até agressivas e tudo mais. Então foi lá que eu comecei a entender esse caminho e essa dor que a gente resolve hoje. E aí, na Nelfin somos em 3 sócios, né? Então sou eu, o Arthur e o Leandro. É, o Arthur, ele é uma pessoa que também tem esse background de finanças, então a gente, de CFO a gente entende que eu fui CFO, o Arthur também foi CFO, trabalhou com M&A também, ele também sentia essas mesmas dores que a gente está resolvendo em todas as empresas praticamente, assim, que ele atuou. E o Leandro é a pessoa de tecnologia. Então, graças a Deus, a gente tem alguém de tecnologia, porque ele é o cara, assim, que desenvolve, que tem toda a parte de coda, e é um programador, assim, e aí a gente conseguiu unir essas 3 forças aí E para começar a essa dor que você sentiu ali foi o que levou a esse movimento também de criação da Neofin? Ou foi uma oportunidade que surgiu? Como que foi esse processo ali de criação? Não, 100%. Foi sentindo na pele mesmo, a gente falou. A gente já tinha, né? A gente já. Enfim, acho que durante esse processo da Inventa eu percebi que eu gostava muito desse mundo de empreendedorismo. E daí foi aparecendo essa dor, assim. E daí a gente falou: putz, temos que começar essa empresa, porque a gente entende tudo de finanças, né? A gente realmente se compromete com isso, sabe? A gente. Eram os nossos times que ficavam fazendo esse trabalho super operacional e super manual, que não faz sentido. Então eu olhava para as pessoas na Nelfin e falava, gente, não é possível que a pessoa tá gastando o dia inteiro dela mandando mensagem um a um para os clientes que não pagaram. E não é possível que os clientes não paguem também. Enfim, então é tudo. A gente foi se indignando mesmo com esse problema e com o jeito como ele era resolvido. E aí foi isso que levou a gente a realmente começar a Nelfin, assim. Então, Ah, que legal. E antes disso, né, dentro dessa sua atuação aí no mundo de private equity, no mundo de investimento, você de lá, eu entendo que enxergo o mundo de investimentos como uma escola à parte, né, que te faz conhecer de ponta a ponta o processo ali de dentro da empresa, mas ao mesmo tempo de fora, porque você não está ali operando no dia a dia. Como isso te fez ser uma líder melhor hoje na sua atuação, né? No sentido assim, como isso impactou a sua visão do negócio como founder, depois de ter trabalhado nessa frente de investimento e analisado as outras empresas? perfeito. Boa pergunta. Eu acho que esses duas cadeiras, elas se complementam muito, né? Porque acho que é o que você falou, como investidor você tem uma visão mais macro do que está acontecendo, uma visão mais
né, de estratégia, de para onde que o negócio vai, de entender concorrência, entender todas essas dinâmicas que são macro, né? Você tá como se estivesse a, sei lá, 10 mil pés de distância ali do que tá acontecendo no dia a dia, né? Que o dia a dia é onde as coisas pegam fogo, onde tem um monte de problema para resolver e tudo mais. Mas acho que te traz uma clareza, né, do que está acontecendo, de para onde as coisas estão indo. Então, acho que é muito importante, assim, porque... e mesmo para empresas, assim, que não, por exemplo, não estão nessa trajetória de venture capital ou de private equity, é importante você conseguir ter essa visão mais macro, do porquê que eu faço o que eu faço, né, para onde que esse negócio vai, quais são as minhas ameaças, quais são, né, minhas oportunidades, e conseguir também já entender, putz, às vezes tem uma pequena oportunidade ali que você não tá vendo que o investidor traz. Então, acho que são bem, bem complementares. E acho também que sempre quando eu trabalhava em Private Equity é um trabalho incrível, assim, tanto o Private Equity quanto o VC, porque você está constantemente falando com founders, com modelos de negócios diferentes, assim, aprendendo muito, né? Porque você está falando com pessoas que começaram o negócio do zero. Então eu sempre gostei muito e sempre admirei muito os empreendedores que a gente falava, sabe? Então isso também foi começando a realmente me levar para esse caminho do empreendedorismo, mas eu concordo super com o que você falou. Acho que isso complementam muito essas duas cadeiras e acho que é bem interessante ter sempre essa visão macro e depois quando você tá no dia a dia, assim, Te ajuda a tomar as decisões, a pensar em estratégia, em modelo de negócio. com certeza, porque o que acontece no dia a dia é que normalmente você tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Muitos problemas para resolver, muitos incêndios para apagar, muito barulho, né? Então a visão de investidor te ajuda a falar às vezes, putz, não, para um pouco, né? Coloca no mute Focar onde e está foca importante. no que eu preciso resolver hoje, né? O que eu preciso resolver hoje? Então essa visão de investidor, ela te ajuda a priorizar, né? Acho que é priorizar muito bem. E com certeza a liderar o time de uma maneira diferente, né? Também trazendo muito isso. Porque senão é muito fácil a gente ficar no dia a dia apagando incêndio e não Sim. pensar no macro, na estratégia do pra onde a gente vai. E aí, olhando para modelo de negócio, assim, né? Você veio do Gympass, que tinha esse modelo mais VC track, né? Hoje, olhando para a Nelfin também, vocês receberam aí esse aporte dentro da operação. Como que você enxerga hoje esse cenário na visão de investidor mesmo, na visão de venture capital? Onde que você enxerga que são as teses vencedoras, assim? Porque a gente passou por um momento muito turbulento aí, né? Dentro do mercado das startups nos últimos anos aí, desde a pandemia. Então, olhando para agora assim e para os próximos 5, 10 anos e para tudo que se fala de boom também de investimento em inteligência artificial, onde que você está vendo que são as teses vencedoras assim? É. Perfeito, boa pergunta. Acho que como você falou, em 2021 foi um ano que foi feita muita loucura, né? Muita loucura no mundo de venture capital. Então, a gente até brincava que todo mundo queria colocar no currículo que queria ser founder. E o dinheiro tava, né, super abundante, então qualquer um captava e seguia. Então, acho que foi um momento complicado ali, né? Acho que vindo de private equity eu falava sempre, putz, é um momento que você tem que tomar cuidado, porque se você capta muito dinheiro também numa época dessas, é, é difícil depois, né? Você conseguir justificar tudo que captou e tudo mais. Mas eu acho que agora a gente está num momento muito melhor para VC em geral, assim. Porque é meio que a gente separou o joio do trigo, né? Então, putz, quem realmente quer empreender e realmente acredita no negócio que está construindo, versus quem não. Quem, assim, só queria, né, captar ali Mais fazendo entusiasta ali, né? mais entusiasta. Então a gente está conseguindo realmente tá num momento especial nesse sentido, porque tá muito mais difícil de captar, essa é a verdade, assim. Só que ao mesmo tempo, boas empresas nunca deixam de captar. E aí, teses vencedoras é difícil de falar, porque acho que tem vários setores aí que estão evoluindo bem, mas acho que com certeza AI é um tema, eu acredito muito que vai mudar o jeito como a gente faz as coisas completamente, assim, acho que parecido com uma revolução industrial que a gente teve, porque realmente tem funções que elas não fazem mais sentido. E as empresas estão entendendo isso, assim, acho que é. Então, tudo que se refere a AI, eu sou uma grande entusiasta. A gente colocou, além do nosso produto ser AI, a gente também utiliza AI no nosso fluxo de vendas, por exemplo. Então,
A gente tem ali uma AI que já qualifica os leads que chegam. Então a gente é bem entusiasta desse tema, porque é isso, assim, a gente acredita muito que as pessoas vão ter que evoluir para usar AI em favor delas. E acho que o momento é favorável também, porque todo mundo usa AI na vida pessoal, né? Uhum. Todo mundo usa. Então fica mais fácil de você pensar, putz, eu tenho que trazer isso pro meu trabalho também, né? Não faz sentido eu ignorar a AI no trabalho. Então, então é um E pouco são isso. meio estágios assim de maturidade que vão sendo atingidos, né? A pessoa começa usando para tirar dúvida, para planejar viagem, e aí quando você vê e quando você consegue evoluir disso para soluções mais profundas ali com o uso de AI no seu dia a dia, nos problemas, abre um mundo à parte, né? É um negócio Com muito louco assim. certeza. É exatamente isso. Mas você entende que hoje existe um otimismo exagerado dentro do mercado de investimento para inteligência artificial? Porque, assim, se a gente olha a concentração, né, de fundos ali é, hoje em investimentos em soluções de inteligência artificial, é praticamente 99% de todo o volume investido, assim. Você não tem uma certa preocupação, assim, com isso em relação a uma correção futura, assim? É. Não, essa é uma boa pergunta. Que eu acho que como tudo que às vezes começa a bombar, eu acho que você precisa ter uma certa cautela, né? Então, acho que precisa analisar profundamente mesmo, assim, porque não é só falar, eu sou AI, mas não tem receita, não resolve uma dor real do cliente e tudo mais, não vai funcionar, né, no longo prazo. Então, acho que tem que ter esse senso crítico mesmo, sabe? Uhum. Que vindo de Private Equity e o Martin Escobar, que liderava a Jay na época, ele sempre falava que, putz, quando as pessoas estão muito, né, querendo fazer um monte de deal e tudo mais, você vem pro centro. Quando as pessoas estão muito, não vou fazer nada, você também vem pro centro, porque sempre tem oportunidade também quando o mercado tá ruim. Então, acho que é saber ter esse equilíbrio, sabe? De conseguir ir mais profundamente no modelo de negócios, no modelo de negócio da empresa que você está analisando, para entender. Essa AI realmente faz sentido? Tá resolvendo. O principal é resolver uma dor, né? Se não resolver uma dor, não tem jeito. Uma Uhum. hora não dá certo, né? Total. E, bom, voltando um pouco mais para sua carreira, senão a gente se É, estende muito nesse tema de investimento, mas assim, antes de você ser CEO, você ocupou essa cadeira como CFO. E aí, assim, o que que essa cadeira te trouxe que ampliou sua visão ali como CEO hoje no negócio? Como que você enxerga que o CFO ele pode ser mais preparado em algumas áreas do que o CEO ali? perfeito. Eu sempre tive, né? Acho que quando eu trabalhei no Gympass, eu tive um chefe que ele era um CFO incrível, assim. Ele foi até CFO do Groupon, era um italiano e tudo mais. E eu sempre acreditei assim que o CFO tem um papel muito estratégico dentro da empresa, muito estratégico, porque é o único C-level mesmo que junto com o CEO tem a visão macro de tudo que está acontecendo. E ele é a pessoa que tem que traduzir isso para os números, né? Então tem que garantir que os números estão contando a história, que os números estão coerentes com tudo que está acontecendo na empresa, tem que criticar, tem que ser uma pessoa um pouco mais, né, crítica, que vai no Tipo detalhe. cirurgião ali da Tipo empresa, né? Ele tem que cirurgião, olhar. boa correlação. Porque o CEO normalmente vai ser aquela pessoa um pouco mais visionária, que né, tem várias ideias e tudo mais. O CFO ajuda né, exatamente correlacionar, traduzir isso um pouco para o mundo real, para o mundo dos números, como é que as coisas vão funcionar para a empresa. E aí, então, eu acho que o CFO tem que ter esse papel, assim, tem que cada vez mais evoluir. A gente tem um tipo de CFO, que é aquele CFO do passado, né? Que é o CFO que acha que a área de finanças é só basicamente você ir lá, fechar a contabilidade, e é isso, sabe? Reportar os números. Que acho que esse é o CFO que está no passado. E a gente tem o novo CFO, que é um CFO que ele traz estratégia. E aí, dentro desse cenário, é muito importante que esse novo CFO que ele pense em tecnologia. Porque se ele não tiver tecnologia, se ele não automatizar processos dentro de todas as áreas que ele tem que tomar conta em finanças, ele não consegue pensar em estratégia. Então, Total. acho que é um novo jeito de pensar mesmo sobre o CFO, com um papel super estratégico, que é o braço direito do CEO, assim. Então, eu sempre pensei dessa maneira, acredito muito nisso.
Acho que ainda temos um longo caminho no mercado para chegar nesse tema, mas acho que cada vez mais a tecnologia vem para ajudar isso, porque é isso, né? Quanto mais automatizado você tem os processos ali do dia a dia fluindo, mais o CFO vai conseguir pensar em estratégia junto com o CEO, né? E direcionar os times e pensar em alocação de capital, né? Em calcular retorno sobre investimento e tudo isso. Então, um pouco E, assim que eu e enxergo. dentro da sua jornada, assim, né? Você, vindo do Gympass, uma equipe ali que você falou na época estava com 3 mil funcionários. E depois disso, entrando nesse universo das startups, como founder. E aí, olhando para o papel do CFO dentro disso, né? Como que você enxerga que o CFO ele tem que se posicionar naquele momento que a empresa ela tá de 1 a 50, de 1 a 100, a partir do momento que a empresa ela já ganha mais corpo, ela já ganha mais maturidade e você chega ali numa camada, né, de mais de 1.000 funcionários, que você tem um processo completamente diferente e necessidades completamente diferentes dentro da visão de negócio ali, né? Bem, não, acho que essa é uma boa pergunta, porque com certeza o papel do CFO vai evoluindo nessas fases da empresa, né? Com certeza vai, porque é o que você falou, uma coisa é você ter um time pequeno, poucas pessoas para lidar, porque a gente tá sempre lidando com pessoas. É sempre sobre o time, né? Então, quando você tem um time que é pequeno e tudo mais, você consegue. São poucas pessoas, né? Perfis que às vezes não são tão diferentes e tudo mais. Mas quando você passa a ter um time muito maior, acho que é importante. É muito mais importante você pensar nas pessoas, né? Acho que cada vez isso vai ficando mais evidente. Assim, você precisa ter bons líderes para cada caixa que você estrutura dentro de finanças. É, garantir que esses líderes estão se conversando, que eles conseguem também interagir com as outras áreas da empresa. Então acho que vai ficando muito mais assim um desafio de gestor mesmo, né? E o CFO vai também ser a pessoa que vai ter as conversas com o board, né? Com o conselho. Então ele precisa ter muito esse papel estratégico mesmo, de equilibrar todos os pratos, né? Acho que é um pouco isso. Legal. É um bom insight isso, né? Então, a partir do momento que a empresa cresce, a sua cadeira passa muito mais a ser sobre pessoas do que propriamente a análise ali da operação. Você forma bons líderes ali para cada caixinha dentro das suas responsabilidades e a partir disso você gerencia esses líderes, né? Direciona, com certeza vai ser tendo a estratégia e tudo mais, mas acho que quando você tem uma empresa de 1.000 funcionários, se você não tiver bons líderes, pessoas em que você realmente confia para cada uma dessas caixas, não tem como, né? Total. E agora vamos mudar para um segundo bloco aqui desse podcast, que aí é olhando um pouco mais para dor mesmo do CFO no dia a dia e mais especificamente na dor que a Nelfin resolve, né? Você comentou que te chocou bastante quando você tinha essa atuação ali dentro da área financeira, da forma como eram feitas as cobranças e da loucura que era aquilo ali no dia a dia. Então, assim, o que eu queria te perguntar quando você olhou para o mercado e você viu essa oportunidade de fundar a Nelfin, qual que foi a realidade que mais te chocou, assim, sobre a forma que essas empresas faziam a cobrança no dia a dia, sobre a realidade das cobranças ali dentro do negócio? É. Não, essa é uma boa pergunta. Eu acho que o que mais me chocou é realmente a maneira manual e operacional como tudo era feito, né? E por se tratar, porque assim, a gente até brinca aqui, eu brinco aqui que quando eu vou explicar pra minha família o que eu faço, e eu falo cobrança, as pessoas já me imaginam assim, uma agiota, sabe? Aquela pessoa que, meu, super agressiva, que vai cobrar de mim. Porque isso é o que se pensa, né? Sobre cobrança. Cobranças, às vezes, até abusivas e tudo mais, né? Que existe, né, no mercado. E se você pensa, putz, o que você imagina também é um call center com um monte de gente ligando. E realmente, às vezes, fazendo, né, ameaças até aos clientes e tudo mais. Então, isso que a minha família entende quando eu explico isso. Mas, e é como é feito, né? Então, é como é feito. Então, é um processo que ele, além de ser moroso, manual, né, operacional, que é, putz, os times lá puxando Excel pra lá e pra cá e depois enviando mensagem um a um pra cada cliente, sem ter nenhum tipo de personalização dessas mensagens, porque depois eu falo mais da Nelfin, da nossa régua, que é uma régua inteligente, que você consegue clusterizar por perfil de cliente, mas tem isso, né? Cada perfil de cliente você precisa tratar de uma maneira, não adianta você tratar todo mundo da mesma maneira que não funciona, né?
Mas normalmente é esse o cenário, né? Então isso era o que a gente ficava indignado, porque apesar de ser um processo que chega a ser até constrangedor, cobrança, porque quem tá cobrando não gosta de cobrar, quem tá sendo cobrado detesta ser cobrado. Então é Sim. a tempestade perfeita, sabe? Ninguém gosta ali do processo. Só que apesar disso, é a área, provavelmente a área mais importante da empresa. Eu sou suspeita pra falar, mas porque não adianta nada você vender e não receber. Assim, Sim. se você não tiver caixa na empresa, a empresa quebra. Então, isso que né, fez a gente realmente começar. O fato de ser uma área que realmente está no século passado, é uma área tão importante para qualquer empresa, assim, tão importante que as empresas elas normalmente vão só olhar para isso quando tem um problema sério. Uhum. Quando tem um problema sério, aí eu resolvo falar, não, preciso melhorar minha cobrança. Só que, assim, a gente acredita muito que tem esses perfis de clientes. Então, para alguns perfis de clientes, se você tiver uma cobrança preventiva, por exemplo, você já vai resolver o problema. Então, tem muitas variáveis que impactam tudo isso, sabe? E hoje, qual é o perfil principal de cliente que vocês atendem, assim? Quais setores mais sofrem com inadimplência? É. A gente é bem horizontal, tá? Porque acho que, tirando varejo ali, que é tudo no PDV, que não faz muito sentido, né, pra Neofim, os outros setores normalmente têm dores, tá? Mas daí alguns que a gente atende que são relevantes. A gente atende bastante educação, então tanto universidades quanto colégios sofrem bastante com esse tema. Depois distribuidoras em geral, então distribuidor de autopeças, distribuidor de alimentos, a gente tem bastante. A gente tem ali um braço da Unilever, que é nosso cliente hoje, que que é de distribuidora também, então é um segmento que a gente atende. Distribuidora, aí no caso, ela sofre com a inadimplência no processo de cobrança ali pro varejo, né? Então, Isso. ela vende pro varejo, vai cobrar em 30, 45. Sempre vende a Tá. prazo. Sempre vende a prazo. E daí o varejo não paga no prazo. E tem muitas ineficiências no processo. A gente já tem. Aí a gente tem outros setores, assim, então o plano de saúde é um também, que a gente atende bastante. Temos alguns casos interessantes ali no nosso portfólio. Indústrias em geral. Educação direto com o consumidor final ali, então, É, estudante universitário. isso. Tá. Então a nossa ferramenta ela funciona tanto pro devedor sendo uma empresa, que é o caso da distribuidora, então quando a gente né, vende, a distribuidora vende para o varejo, quanto sendo uma pessoa física. Funciona para os dois. Perfeito. E dentro da cobrança, existe um lado muito delicado que é o fator humano ali, né? Como que. E você está lidando com um relacionamento comercial, ao mesmo tempo que você não quer. E você, como no meio disso, você não vai querer que a empresa perca o cliente, mas ao mesmo tempo é algo que precisa ser feito, né? Como que você combina essa parte de automação, mas ao mesmo tempo sem perder esse feeling ali, né? De como as coisas têm que ser feitas para não gerar um estresse, enfim, ou um cancelamento. É interessante esse tema. Porque assim, o que a gente criou, né, na Nelfin? Então, normalmente a gente já integra com o RP dos nossos clientes e a gente tem uma régua de cobrança que ela vai fluindo de maneira automática. Só que nessa régua a gente consegue segmentar perfis de clientes. Então, alguns exemplos, né? Você tem aí clientes que não pagam em dia por desorganização, eventualmente. Putz, eu até brinco que eu com a minha contadora, com a minha contadora ela usa Nelfin hoje, mas antes eu sempre esquecia de pagar, porque ela não me mandava e daí sempre ficava atrasada. Então, clientes que às vezes são desorganizados, daí normalmente com uma mensagem preventiva você resolve. Então você não precisa ficar mandando 15 mil mensagens ou com um tom mais agressivo, você não precisa. Você já resolve com a preventiva. Que é ali, o seu boleto vence amanhã, E é uma mensagem que a gente consegue personalizar de acordo com o perfil do cliente e tudo mais. Então ela é bem personalizada, sabe? Pra não ficar, realmente não ser algo agressivo nem invasivo. Depois você vai ter clientes que sempre pagam em dia, que são fiéis, que daí você não precisa ficar mandando mensagem, essa é a verdade, porque esse é um problema também, né? Se você cria uma régua que é super insistente e manda ela para os clientes que já pagam em dia, você cria uma situação desagradável. Depois você vai ter clientes que realmente precisam renegociar, que eles têm problemas de fluxo de caixa. Então ele não tá pagando, não é porque ele não quer, é porque ele não tem dinheiro. E aí esse caso é o que a gente principalmente usa a inteligência artificial.
Porque daí esse é um caso de um cliente que você vai ter que ter uma cobrança constante ali, né? Mas que você vai ter que entender uma negociação. Não adianta também só simplesmente pedir para ele pagar, se ele não tem dinheiro, ele não vai pagar. Daí a gente tem uma outra forma de se comunicar. E a gente vai ter também os clientes que infelizmente existem, que não têm a intenção de pagar. E que simplesmente devem e não vão pagar. E aí, para esses casos, a gente consegue até dentro da nossa plataforma, já tem automaticamente as ações de negativação no Serasa. A gente está, então, integrado com o Serasa. E protesto. Então, a gente está integrado com todos os cartórios do Brasil. E a gente faz esse fluxo de maneira 100% automática. E notificação extrajudicial também. Então a gente consegue, né? Acho que é muito importante. Isso que é o mais importante, é você entender o perfil do cliente antes de decidir as ações que você vai tomar e a maneira como você vai se comunicar. Mas um caso interessante que a gente teve recentemente até com um colégio, que é nosso cliente, é que aí o nosso agente de IA estava conversando com os devedores, né? Com os devedores ali, principalmente os que não tinham fluxo de caixa e tudo mais. E ele vai conversando e os clientes até foram perguntar para a empresa se eles tinham dado treinamento para o time, porque as respostas do WhatsApp estavam muito mais educadas e tudo mais. Você vê o poder da IA. Que legal. Impressionante. E obviamente isso também tem impacto no resultado, porque cobrança é exatamente o que você falou. Se você passa do limite, o cliente, ele fica... Você estressa a relação, né? É como se você tivesse um orgulho ferido. Aí ele não vai te pagar. Você vai ser a última pessoa que ele vai pagar. Então, por isso que a IA é bem importante para isso também. Porque quando a gente fala de seres humanos, a gente tem esse problema, né? Se o cliente às vezes é um pouco mais rude com você, você responde sendo rude também. A IA não, né? Ela não tem sentimento, né? A IA não. Então, isso é muito bom para cobrança. E no caso dela, assim, porque, por exemplo, o fator humano, da mesma forma que a IA não liga de ser xingada ali, eventualmente, ela também pode, em alguns casos, talvez não se sensibilizar com uma situação ali que a pessoa está sentindo, se acontecer alguma coisa. Como que vocês ajustam essa régua, assim? Vocês usam a AI generativa mesmo ali para fazer esse processo? Ou tem travas que você coloca para evitar situações desagradáveis, assim? Não, é a IA generativa mesmo que a gente usa. Putz, e normalmente ela consegue até entender ali pela fala, ela interpreta, né, a fala do cliente, sabe como responder, assim. É bem impressionante, viu? É bem impressionante. Normal, aí entrando um pouquinho, né, em modelo de negócio, assim, normalmente as empresas que fazem um processo de gestão de cobrança, elas têm ali um modelo de success fee, né, em cima do valor recuperado. Como que vocês mudaram esse jogo com a plataforma, né, para fazer as cobranças? Mas assim, como que é esse modelo de negócio de vocês? Perfeito. A gente tem, na verdade, duas frentes, né? Então, a gente tem uma frente que a gente tem... Não é só a régua de cobrança que a gente tem, né? Eu falei bastante da régua, que é o nosso carro-chefe ali. Mas a gente tem outros módulos na plataforma. E aí, a gente tem, então, uma parte que é um SaaS, né? Uma mensalidade que a gente cobra. E a gente tem a parte do sucesso também, tá? Principalmente para os agentes de IA para renegociação. Mas o SaaS... O nosso produto hoje, então, ele tem a régua inteligente, que é isso que eu comentei, mas ele também tem, e que da régua você tem um agente de IA, né, por WhatsApp que vai funcionando. Depois a gente tem um CRM de cobranças. Então, o CRM de cobranças é muito para o time que está no dia a dia conseguir acompanhar o relacionamento com cada um dos clientes, né, porque cobrança também é um relacionamento. Você precisa ter um histórico ali. Putz, falei com o cliente hoje, ele me falou que vai pagar daqui a 3 dias. Aí o time consegue agendar uma tarefa para daqui a 3 dias verificar se ele pagou. Então, nesse sentido, é muito parecido com vendas, né? Só que praticamente não existe um CRM para cobranças, né? Você pensa nos departamentos de vendas e de marketing, eles têm CRM super robustos, mas para cobranças não tem, né? Então, a gente tem esse módulo que é super importante, e daí os times conseguem se organizar mesmo, para a organização do time no dia a dia. Porque mesmo com a IA, mesmo com a régua, vão ter clientes que você vai precisar renegociar caso a caso, sabe? Que é um key account que você vai ter que pensar de uma maneira diferente, você vai ter que ir mais no detalhe. Então, consegue ter todo esse tracking e aí ter o histórico mesmo, né? Então, deixar ali registrado. Esse cliente falou XYZ, né? Ver se ele vai fazer aquilo mesmo ou não. Ou fazer um acordo mais pontual.
né? Que é um acordo um pouco diferente do tradicional. Então, os times conseguem se organizar por esse CRM. E a gente tem também um portal de renegociações, que a gente consegue criar renegociações em lote, né? Então, você consegue definir ali, por exemplo, eu quero fazer uma campanha para todos os Antes de mandar clientes. antes de negativar o nome da pessoa, uma alternativa ali. Pode ser antes de negativar, pode ser depois também que já tiver negativado. Mas você cria uma campanha de, putz, você estabelece os critérios. Então, quero fazer uma campanha para todos os clientes que estão vencidos acima de 90 dias. E eles podem pagar em 5 vezes parcelado, por exemplo, né? Aí a gente já cria essa campanha, os clientes são notificados, eles podem aceitar e finalizar essa renegociação online, 100% online. Então isso é bem interessante também, porque não precisa de um humano novamente. E aí para esses módulos a gente tem uma mensalidade. E aí pro agente de IA, a gente tem também um percentual que a gente cobra no sucesso só da Sim. renegociação, quando o cliente efetivamente paga. Que aí é um pouco parecido com esse modelo, mas o nosso, como a gente está usando IA, ele é normalmente muito mais efetivo e muito mais barato também. Então, acho que esses 2 pontos são bem importantes. E aí imagino que você tenha também uma mensalidade ali pelo consumo de token, né? Sim, aí o WhatsApp, você diz tudo isso, a gente tem. Pro agente entrar em contato ali com a pessoa, você tem os tokens consumidos, né? Ah, sim, aí a gente cobra por cliente atendido, Ah, né? perfeito. Legal. E aí, assim, para perfil de cliente, né, que vocês atendem hoje, qual que é o estágio ali principal, assim, onde que estão por tamanho de faturamento, assim, que é a região que vocês conseguem atender melhor? Ou não tem isso, ele serve para qualquer tamanho de empresa, assim? É, a gente normalmente, a gente, sério, então a gente é bem horizontal, assim, mas a gente olha muito para número de faturas que as empresas emitem. E aí, acima de 500 faturas por mês, já começa a fazer sentido na nossa plataforma. Daí vai de 500 até, putz, 100 mil, 200 mil, né? Aí a gente consegue atender clientes bem grandes também, assim. Então, acho que eu diria que um cliente que fatura seus 10 milhões ali por ano é um cliente que já normalmente vai fazer sentido, mas depende desse volume, né? Se ele tiver uma fatura só por mês, aí não faz sentido, né, enfim. Então, por isso que depende muito do número de faturas. Mas aí até empresas bem grandes, assim, que a gente consegue atender. E olhando para a operação desses clientes, né? O que chama atenção como fatores ali de alerta quando você olha para uma operação que você sabe que aquela operação está estressada e que você consegue resolver a ineficiência ali, assim? Quais são os gatilhos assim que chamaria atenção para que a Nelfin faça sentido? É um percentual de inadimplência que está ali atingido dependendo do setor? Por exemplo, uma equipe muito grande de cobranças que pode demonstrar uma ineficiência ali dentro do processo? É. Não, perfeito. Acho que você pegou uns 2 pontos. São esses dois mesmo. Então, a Tá. percentual inadimplência, às vezes, é um conceito que é subjetivo, cada um mede de um jeito, sabe? O que é inadimplência? Vencido acima de 30, vencido acima de 60. Mas a gente olha muito para percentual de atrasos, né? Porque se tiver um atraso, já é um cliente que você vai precisar de alguma maneira interagir. Então, e na média o número é bem alto, tá? Então, acima de 30, 40% das contas são pagas com algum tipo de atraso. E aí quando você olha até para o mercado, né? Hoje a gente tem no Brasil mais de 8 milhões de empresas negativadas, que isso é 30% da base, isso é negativada mesmo, então que estão com apontamento no Serasa, e 43% das pessoas negativadas. Então, assim, cobrança é um problema. Se a empresa ainda não teve um problema com cobrança, em algum momento ela vai ter. Em algum momento ela vai ter, porque se você olha para os dados de mercado, isso fica muito claro, né? Mas quando a gente fala com os nossos clientes, é isso. Então, é percentual de faturas pagas em atraso. O difícil é que normalmente eles não têm esse dado, tá? Porque é tudo feito de uma maneira. Tudo manual. Então, eles nem param pra olhar isso, assim. Vai no automático ali, apagando os incêndios, o cliente não pagou, vai, liga e tal. Mas esse percentual tende a ser bem alto. O número de pessoas também é um indicador excelente, assim, porque quando você tem um volume alto ali de cobrança que você precisa fazer, você vai ter que ter várias pessoas para conseguir fazer todas essas ativações, falar com o cliente no dia, né? E normalmente E, não consegue. sim.
E existe hoje um fator Brasil, assim, que inclusive traz mais demanda para vocês, no sentido, assim, de uma taxa de juros muito alta? Como que isso impacta aí o mercado de cobrança? Vocês sentem bastante isso, no sentido, assim, períodos a taxa de juros está mais alta, vocês acabam tendo um volume maior ali de clientes nessa situação? Com certeza. Então agora, por exemplo, as macro tendências impactam cobrança, né? 100%, assim, não tem como fugir disso. Então, agora que a gente tem taxa de juros subindo pra caramba, vai aumentando a inadimplência. Então, as chances da empresa ter, né, ali algum problema relacionado a isso são maiores, né? Uhum. Então é um pouco isso, assim. A gente tem um problema cultural também no Brasil, né? Um problema cultural bem sério, assim, de que em muitos casos se acha normal não pagar uma dívida. E não é normal, né? Ou atrasar um pagamento, Eu pagamento é no dia atrasar um 15, pagamento. pagar no dia 20. E isso é muito louco, porque e é um problema cultural mesmo. Porque quando você pensa numa venda, é um compromisso que você fez com a outra parte. A outra parte te entregou alguma coisa que você precisa pagar. Mas hoje se acredita que é normal isso. Ou né, atrasar um pouco, ou eventualmente não pagar e depois esperar 5 anos para a dívida, né? Tem muitas empresas e pessoas que fazem isso, infelizmente. E tem algum case assim legal que você possa compartilhar de cliente que você tenha acompanhado ali o processo desde do início da utilização da Neofin até o momento que transformou a gestão de cobrança deles? Sim, esse case da Ecoa, que é um braço de distribuição da Unilever, é um case bem legal, assim. Que é uma empresa grande, né? Uma empresa bem conhecida e tudo mais. E eles tinham um processo que era bem manual, assim, então o time gastava muitas horas fazendo toda essa parte de lembretes e tudo mais manualmente. E aí a gente tem ali os dados que mais ou menos 20% das contas a receber deles ficavam em atraso. Né? Isso mesmo depois da Neofin, 20% ainda ficam em atraso. Clientes que não pagam. Antes era ainda maior, mas daí depois da Neofin, 20% ainda, mesmo com a régua preventiva. E ao longo dos 30 primeiros dias, a gente consegue, com a nossa régua, recuperar 95% disso. Então, sem precisar de nenhuma pessoa fazendo nada. Então, é a plataforma funcionando sozinha, automaticamente. Então, isso é bem legal. Ou seja, para uma empresa grande ali, são 4, 5 cadeiras que iam estar nisso o dia inteiro, que podem fazer outras coisas agora, que podem... Pois é, analisar os resultados, né? Pensar, direcionar, pensar na melhor régua, testar réguas diferentes, que a gente tem isso também. A gente tem as réguas ali que a gente sugere, que são alguns perfis de clientes, que nem eu falei, por clusters, mas as nossas réguas são 100% customizáveis. Então, um cliente, putz, se eu comecei a utilizar a Nelfin, eu falo, não, eu quero segmentar aqui por região. Eu posso. Por tamanho de cliente, eu posso. E criar regras diferentes de acordo com o perfil de cada um. Então, o time deveria estar pensando muito mais nisso do que, né, em ficar mandando mensagem manualmente. Perfeito. E aí, assim, olhando mais para a gente já entrando aqui numa fase mais de finalização, assim, né? Mas olhando para próximos passos, assim, da Nelfin como empresa, dentro desse crescimento expressivo que vocês vêm demonstrando nos últimos tempos, qual que é o próximo grande desafio, assim, agora? Para onde que vocês estão olhando em relação às vezes, aumentar o share de clientes dentro de grandes empresas? Por aí vai, assim, o que vocês estão olhando como estratégia de negócio daqui para frente, assim? Perfeito. Que você puder abrir, claro, né? Não, a gente está muito focado mesmo agora. Agora a gente tem um software que está muito robusto, né? Que a gente consegue. Esse tema de integrar com os RPs das empresas é muito importante, assim. Porque é o que a gente precisa para conseguir fazer a operação funcionar. Não adianta eu ter um outro sistema que a empresa vai ter que usar Excel para ficar. Não faz sentido nenhum. Né? Então a gente precisa ter essa integração com os RPs. E a gente hoje consegue integrar com qualquer RP do mercado, assim, que tem API aberta, né? Ou a gente consegue integrar com os bancos também. Então a gente também tem esse caminho. A gente precisa integrar com esses players, sabe? Então, por exemplo, o OMIE é um que a gente já tem uma integração que é 100% plugada. Proteus, a gente tem vários casos. SAP também. Então, a gente já conseguiu criar toda essa dinâmica de integrações que é muito importante.
E aí o nosso software funciona muito bem. Agora a gente está muito focado mesmo em evoluir cada vez mais os nossos agentes de IA. Então, para que eles consigam... Hoje a gente está muito focado no WhatsApp, que a gente tem isso que é muito, muito poderoso. Melhor do que ligação, mas a gente ainda tem outras evoluções ali para fazer. Então, trazer a parte de voz, né? Que acho que Hoje é 100% por mensagem. hoje é mensagem e áudio também, mas a gente ainda não tem ligação. A gente viu que ligação é menos efetivo, mas é algo que a gente vai ter, assim. Em um certo momento da jornada do agente faz sentido ele fazer uma ligação. Então a gente está muito focado nessa parte, porque os dados são impressionantes. Assim, a gente tem hoje 210 bilhões de reais de dívidas atrasadas no Brasil. Que são dívidas que a gente deveria conseguir recuperar, que são dívidas, né? Uhum. Então, às vezes não vai ser pago do jeito que era esperado, mas você precisa parcelar, você precisa renegociar e fazer isso fluir, né? Porque a gente acredita nisso, pelo menos. Então, a gente tá muito focado nos agentes mesmo. E é dinheiro no caixa, né? Pro CFO ali é no-brainer, assim. O No que ele brainer. conseguir recuperar já é um produto ou serviço ali que já foi entregue. Então, assim, é margem no final do dia, né? 100%. O bom da nossa plataforma é que ele vai conseguir entender tudo o que está acontecendo, né? Então ele consegue olhar ali no WhatsApp como que os agentes estão falando com cada cliente. Porque esse é um risco, né? Quando você terceiriza isso, você não sabe como é que estão tratando o seu cliente. Estão sendo muito agressivos. Normalmente são, né? Uhum. Muito agressivos e tudo mais, né? Que nem a gente comentou, cobrança é muito esse relacionamento, tem essa parte, né, de ter essa... Entender a outra parte, né, o lado humano da outra parte. E quando você terceiriza, você não sabe. Sim. Então, essa é uma vantagem bem relevante. Você consegue dar um contexto ali sobre o seu negócio pro agente dentro da plataforma, antes dele fazer uma Sim, base neural ali para ele seguir? consegue tudo. Ele segue, ele sabe até o que responder. Então, nesse caso do colégio, tinha pessoas que falam, eu não consegui fazer minha matrícula. Ele consegue responder exatamente, interpreta mesmo o contexto, assim, é Ou seja, você impressionante. não tem o risco de terceirizar um negócio que você não sabe como que vai ser lidado ali na ponta, né? Pois é, você cria. Então, no momento, como é que funciona, né? No momento que você faz o onboarding na Nelfin e você contratou o agente de IA, daí você vai estabelecer todas as suas políticas. Então, você vai falar, putz, eu aceito que o cliente renegocie em 5 vezes no boleto, com juros e multa, ou que ele me pague tudo à vista com desconto de 10%, ou o valor normal no cartão. Você pode fazer até isso, entendeu? Então você vai criando políticas diferentes, pode criar políticas diferentes de acordo com perfis de clientes diferentes também. Então isso é bem flexível, sabe? Então, um cliente até o tamanho X vai poder parcelar mais vezes, acima não. Você consegue criar todas essas dinâmicas, isso nos prompts da nossa IA que a gente consegue fazer. Consegue também dar uma descrição do negócio mesmo para o agente utilizar isso. Então, Excelente. é bem flexível nesse sentido. Bom, maravilha. E pra gente finalizar, assim, né, olhando pra sua jornada, de já ter passado como CFO e depois ter ido para um estágio como founder, que conselho que você daria para CFOs que queiram seguir o mesmo caminho que o seu, assim, né? Ou seja, sair ali da posição de CFO e eventualmente abrir seu negócio, pensar num próximo passo da carreira? Boa pergunta. Eu acho que o principal conselho é realmente entender, saber, né, identificar ou se de alguma maneira se importar com uma dor, né? Acho que para mim empreender é muito sobre isso, assim. Você tem que ter passado pela dor, ou passado, ou pelo menos ver aquela dor e querer resolver, sabe? Acho que isso vale para qualquer pessoa, assim. Porque acho que sem ter um problema real para resolver, o negócio não existe, né? Ou se você só olha, por exemplo, em muitos casos de startups até que olham para os Estados Unidos e querem copiar exatamente o que fazem lá aqui no Brasil. Isso não funciona. Porque tem localidade ali, né? Às vezes a dor ali não é a mesma dor aqui, É cultura isso. diferente. É isso. Então, assim, acho que o meu conselho seria esse, assim, realmente se identificar com uma dor que você tem interesse de resolver. Tem que ter o interesse de resolver também. Às vezes é só uma dor, mas você acha
não quer nem aprender, assim, sobre os detalhes, aí não funciona. Então, acho que é realmente identificar uma dor, algo que você fique indignado com a maneira como aquilo é feito e que você queira resolver. Acho que esse é o principal ponto. E depois, obviamente, tem que ter coragem, porque não é fácil. O começo não é fácil, mas quando você realmente acredita no que você está fazendo, tem essa visão de longo prazo, as coisas vão funcionando. Perfeito. Bom, Laura, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E aí, para quem está nos assistindo, queria ressaltar que o evento CFO Insights vai acontecer nos dias 22 e 23 de setembro. Então, se você ainda não garantiu sua vaga, garanta agora e você vai ter a chance de assistir a Laura lá com a gente, porque ela vai ser uma das palestrantes dessa edição. Muito obrigado.